Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Estradas 2. Hoje a gente vai continuar falando sobre a classificação de ligantes, né? A classificação SuperPave. Então, agora na aula a gente vai ver sobre os ensaios, né? Bom, o primeiro ensaio que aparece para a classificação, que a gente já falou alguns parâmetros, né, que são utilizados na classificação do SuperPave, é o ensaio DSR, que é o reômetro de cisalhamento dinâmico. Como que isso funciona, né? Eu pego uma amostra, né, de ligante, coloco aqui nesse anelzinho, e aí aqui na parte de cima do meu equipamento, eu tenho uma força que é aplicada, né, uma tensão cisalhante, ou seja, ele vai girar, ele tende a torcer esse meu ligante. E essa placa aqui de baixo é uma placa fixa, né? Então eu consigo medir qual que é a resposta, né? Digamos, qual que é a razão entre a resposta elástica e a viscosa durante esse carregamento. Então, em cima desse ensaio, eu consigo determinar o quê? Duas coisas bastante importantes, que é o módulo complexo de cisalhamento, né, que é chamado de G asterisco, e o ângulo de fase, né, que seria meu delta. O que seria esse ângulo de fase, né? Aqui eu tenho um gráfico da parte viscosa e da parte elástica. E aqui eu ensaiei dois materiais. Então eu verifico qual que é a resposta dele com relação a essa aplicação de cisalhamento que eu estou rotacionando ali a minha amostra, né? E essa amostra é uma amostra bem pequena, né? Olha aqui, em relação à escala, né? Em relação a uma mão. Aqui está o equipamento e aí aqui eu insiro, né, a amostra na placa fixa e esse pistão desce e fica rotacionando a minha amostra. E eu consigo obter gráficos, né, que vão me dar esses dois parâmetros, G asterisco e o ângulo de fase. Em cima desses dois parâmetros eu calculo qual que seria, né, o desempenho desse ligante em função dessa força, dessa tensão, né, de cisalhamento aplicado. E aí ele é um dos parâmetros para a minha classificação do grau PG. Bom, quem quiser saber mais, né, aconselho vocês a assistir o link, assistir o vídeo que está aqui no link do YouTube, que mostra como é que é feito, né, o ensaio. Beleza, nosso próximo ensaio é o viscosímetro rotacional. Ele já aparece na classificação brasileira, então eu já falei para vocês, né, sobre ele, como é que ele funciona e tudo mais. Aqui, né, coloquei o link de novo do ensaio do viscosímetro rotacional. Beleza, nosso próximo é o reômetro de fluência em viga, ou mais conhecido como BBR. Esse ensaio denominado, né, BBR, ele é usado para caracterizar mais a rigidez do meu ligante. Então, a rigidez a baixas temperaturas. A elevadas temperaturas, esse parâmetro não é importante para mim, porque o meu material asfáltico ele vai se tornar mais fluido, né? Então, essa rigidez ela acaba, né, acaba não influenciando quando eu tenho elevadas temperaturas. Quando eu tenho baixas temperaturas, o que acontece? O meu asfalto ele tende a ficar rígido. E aí, ele ficando rígido, ele se torna muitas vezes frágil quando eu aplico uma determinada carga. E aí, esse ensaio de BBR, o que ele faz? Ele avalia uma vigota, né? Então, vou moldar um corpo de prova, uma vigota de ligante asfáltico. Esse ligante asfáltico ele vai ser submetido a um carregamento constante, né? E aí eu vou medindo essas deflexões nessa vigota. Para que isso, né? Eu vou medir qual que seria essa rigidez desse meu material a uma temperatura, né, de 0 até menos 36 graus. Isso aqui, o que eu quero evitar no campo, né? Eu quero evitar que esse asfalto, quando ele é submetido a baixas temperaturas, ele se torne rígido o suficiente para que quando passar
um carregamento por ali, ele acabe trincando. Então, não é isso que eu quero evitar. Eu quero verificar qual que é essa rigidez dele quando eu diminuo as minhas temperaturas. Então, essa rigidez tem que ser uma rigidez adequada para o tráfego que eu estou projetando, né? Então, é uma questão de classificação do ligante na normativa americana. E aí, por meio desse ensaio, eu calculo, né, a rigidez desse material e o módulo de relaxação, né, que são o S e o M, que são dois parâmetros que eu vi lá atrás na tabelinha de classificação do meu ligante, certo? Aqui também tem um vídeo, né? Quem quiser ver como é que faz o ensaio. Não, na verdade eu não encontrei o ensaio em si do BBR. Confiram no vídeo para vocês verem como é que é o equipamento e tudo mais, né? Ok. Nosso próximo item, né, que tem lá na classificação é o que? Vaso de pressão de envelhecimento, ou PAV. Então tem lá ligante original, não sei se vocês lembram, ligante original, depois envelhecido no RT-FOT, né? E depois envelhecido no vaso de pressão de envelhecimento. Então, quando a gente vai classificar um ligante, né? Além da variação das temperaturas que a gente precisa avaliar, a gente precisa também verificar como que esse ligante vai se comportar ao longo da vida útil dele. Então, o vaso de pressão de envelhecimento, ou PAV, né? Ele serve para isso. Então, esse vaso de envelhecimento nada mais é do que eu pegar o meu ligante, colocar aqui, né, o asfalto. São placas, né, chapinhas ali, tipo uns pratinhos. E eu vou colocar esses pratos, como se fosse uma prateleira, e eu vou colocar num vaso de pressão. Como se fosse uma panela de pressão mesmo. Vou colocar aqui e esse equipamento, o que ele vai fazer? Ele vai elevar a pressão e ele vai elevar a temperatura do meu ligante. Então, eu vou ter aqui um envelhecimento que simularia o que vai acontecer com o ligante na vida útil de projeto dele, ou seja, cerca de 10 anos. Então, eu estou envelhecendo esse meu ligante 10 anos, que é mais ou menos, né, geralmente o que o pessoal costuma projetar. Então, projeta o pavimento para uma vida útil de 10 anos. Então, o PAV simula isso. Tá, mas eu vou pegar o ligante original e vou colocar no PAV? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ligante original, vou colocar no RT-FOT, lá dos vasos, né, cilíndricos lá. O que o RT-FOT simula? Envelhecimento. Mas em qual época, né, esse envelhecimento? Ele simula o envelhecimento de dosagem, né, mistura desse material e compactação, até eu levar no campo. Então, tirei do tanque de armazenamento, comecei a trabalhar com ele, aquecer até ele formar a massa asfáltica, né? Até formar a mistura asfáltica e ir para o campo, o RT-FOT está simulando isso, esse envelhecimento, né? Essa variação de temperatura, aumento da temperatura, a questão do ar, né? Que vai estar ali presente. E beleza, então o RT-FOT ele serve para isso, para simular até eu ir lá e aplicar o meu ligante, minha mistura asfáltica. Ótimo. E o vaso de pressão, ele vai dali para frente, ou seja, ele envelhece o ligante para vida útil de serviço. Então, 10 anos depois, como que esse ligante vai estar? É mais ou menos isso que o vaso de pressão funciona, né? Aí aqui tem 2 vídeos, né, a respeito dele, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tem mostrando como é que faz o ensaio. E aí, tem mais um ensaio apenas, né, que seria o ensaio de tração direta, que é um ensaio, digamos, um ensaio complementar, né? Porque alguns ligantes, particularmente quando eu adiciono polímero, o que acontece? Eu tenho, ele pode exibir uma rigidez estática abaixo de temperatura maior do que a desejada. Então, quer dizer o quê, né? Que muitas vezes, quando eu faço o ensaio do BBR em ligantes modificados, esse ensaio ele não representa o que vai acontecer no campo, porque os meus polímeros eles alteram lá as propriedades do meu asfalto. E aí eles acabam, digamos, sendo desclassificados no ensaio de BBR, sendo que na verdade no campo eles apresentam um bom desempenho. Então,
o que acontece? Foi criado, né, esse ensaio de tração direta, que eu faço um corpo de prova, esse corpo de prova em formato de gravata borboleta, né? E aí eu moldo esse corpo de prova e eu rompo, né? Ou seja, eu faço a tração desse corpo de prova a baixas temperaturas. E aí sim eu vou verificar qual que seria, digamos assim, se esse meu ligante ele seria adequado ou não para trabalhar a baixas temperaturas. Vale ressaltar que tanto o BBR quanto o ensaio de esse DDT, né, que são mais voltados para a questão de temperaturas baixas, né, trincamento por enrijecimento do meu ligante, no Brasil a gente acaba não estudando tanto isso por questões climáticas mesmo. Então a gente não tem muita, digamos, gastado muita força, muito esforço com relação a essas questões de baixas temperaturas. Tem até alguns pesquisadores, né, que quando o Brasil adotar, né, que eu acredito que isso vai acontecer, adotar a classificação por grau de desempenho e não pela penetração, acabe que a questão negativa, então aquele valorzinho negativo que vem no grau PG, aqui no Brasil, não, em muitas regiões não faria sentido. Por exemplo, região centro-oeste, região norte, né, nordeste. Agora, na região sudeste, talvez, né, uma parte ali mais para o sul, né, a região sul do Brasil, aí sim teria uma classificação PG para grau negativo. Agora, mais para o norte, né, do país, aí já não se enquadraria, porque seriam ensaios a mais que a gente teria que fazer, que no campo isso nunca que vai acontecer por questões climáticas mesmo. Então, certo? Esses dois últimos ensaios, né, que a gente falou, que é o ensaio de tração direta, DDT, e o ensaio de BBR. Então, toda vez que pensar em rigidez, aumentei a rigidez do meu asfalto com relação a baixas temperaturas, quando eu submeto a baixas temperaturas, eu estou trabalhando estou tentando identificar qual que é o meu PG negativo, né, a minha baixa temperatura lá no grau PG. E no Brasil, né, não faria sentido. Bom, era isso.